A paz, amados irmãos, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Vamos prosseguir em nosso propósito aqui no livro de Provérbios. Faltam 8 livros finais, do 24 ao 31, para encerrarmos o nosso propósito. Vocês têm visto que este livro de Provérbios nos traz muitos ensinamentos sobre como agirmos, a forma certa de falarmos, como nos comportar diante das aflições, como tratar nossos filhos, nossos pais, nosso cônjuge. Então, tem vários ensinamentos aqui de como seguir os mandamentos do Senhor, fugir de toda tentação. E hoje vamos ler juntos e meditar em Provérbios 24. Vamos ver o que o Senhor vem trazer para nós e quer nos ensinar nesse dia. Do versículo 1 ao 34, peguem comigo. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita rapina e os seus lábios falam a malícia. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo, na porta não abrirá sua boca. Aquele que cuida em fazer mal, chamá-lo-ão de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a sua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se a achares, haverá recompensa para ti, e não será cortada a tua expectativa. Então, irmãos, aqui do 1 até o 14, o Senhor vem nos alertando aqui que ao observarmos a vida do ímpio, a vida daquele que está lá fora, vemos algumas vezes que eles aparentam estar felizes, estar contentes, estar prosperando. Alguns até que de certa forma pode até prosperar em algum ponto, mas essas pessoas sentem paz? Essas pessoas viverão a eternidade ao lado de Jesus? Não podemos saber, né, irmãos? Mas o Senhor vem alertar que não devemos ter inveja daqueles que vivem no pecado, daqueles que vivem na farra, na orgia e colocando foto no status, aparentemente estão felizes e o coração está sujo, está impuro, está triste, cheio de mágoa, cheio de feridas abertas e procuram prazeres nas coisas da carne. Nós devemos sim mantermos vigilantes, mantermos seguindo os mandamentos do Senhor, purificando nosso coração, seguindo em obediência, porque o Senhor vê todas as coisas. E Ele nos honrará conforme a nossa obra. É assim que fala aqui no versículo 12.
Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? O Senhor conhece o profundo do nosso coração. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Ele sabe a nossa intenção. Então podemos até pensar, podemos até fraquejar em alguns momentos, mas não devemos sair do caminho do Senhor. Fraquejar no sentido de você estar procurando pouco a Deus na sua casa, de você, às vezes, cometer erros, como se irar com alguém, ou não cumprir algum compromisso. Isso é errado, porque tudo que fazemos, devemos fazer conforme ao Senhor. Então, de todo o nosso coração, nos esforçando para sermos bons, para dar o melhor de nós, mas prosseguindo sempre, tentando acertar, tentando não desvincular da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos traz muitos conselhos de sabedoria, muitos princípios para a nossa vida. Se a gente basear a nossa vida na palavra de Deus, a nossa vida terá paz, nossa vida terá luz e Deus nos honrará conforme a obra das nossas mãos. Prosseguindo aí. Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se a achares, haverá recompensa para ti, e não será cortada a tua expectativa. O Senhor esquadrinha nossos corações, irmãos. E se a nossa vontade estiver alinhada com os mandamentos de Deus, e nós buscarmos limpar, purificar o nosso espírito de toda a imundícia que há nesse mundo, toda inveja, ganância, arrogância, maldade, soberba, devemos nos livrar desses sentimentos. Devemos pedir ao Espírito Santo, nos limpe, nos purifique, não nos deixe envolver com o mal, com a fofoca, com a iniquidade. Devemos sim nos envolver com a equidade, buscar direitos iguais para todos, sermos justos, honestos, sábios ao agirmos, ao falarmos, e pedir proteção do Senhor em tudo aquilo que a gente for fazer. Assim Deus concederá o desejo do nosso coração, pois estaremos alinhados à vontade dele para nós. 15. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que, vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao Rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças, porque ele de repente se levantará a sua perdição e a ruína de ambos. Quem o sabe? Aí mais um alerta. A gente não deve desejar mal, não deve se alegrar com o mal do outro. Nós observamos que há muita impiedade nesse mundo, que há muita injustiça, que existem pessoas realmente perversas, que se alegram com o mal alheio, que desejam o mal alheio, que fazem mal para outras pessoas. Mas quando Deus coloca a mão sobre a vida dessas pessoas, aquele que é justo, aquele que é realmente filho de Deus, ele não deve se alegrar com o mal do ímpio. Ele deve permanecer sendo fiel aos mandamentos do Senhor. E o Senhor vem falando aqui que o homem maligno não terá galardão e a lâmpada dos ímpios se apagará.
Quem faz a justiça, quem opera o milagre na vida das pessoas, a mudança de caráter é o Senhor. Nós devemos sim entrar em intercessão, orar por aqueles que a gente vê que estão no caminho ruim, que estão nas trevas e precisam de salvação. Essa é a missão do cristão. Mas você não precisa também ficar orando por aquele que você já alertou, por aquele que você já estendeu a mão, por aquele que você já fez de tudo. Você fez a sua parte, que é interceder, que é dar um bom testemunho de vida, que é amar essa pessoa. Mas deixe Deus trabalhar. Deixe Deus agir na vida daqueles que precisam. Mas não se alegre com o mal do outro. Continuemos, versículo 23. Também estes são provérbios dos sábios. Ser parcial com as pessoas no julgamento não é bom. Quer dizer o quê? A parcialidade. Eu olho para uma pessoa, vejo que a aparência dela é uma aparência boa, então eu julgo aquela pessoa de uma maneira, aí eu olho para o outro é mais humilde, eu já aponto o outro devido à aparência. Não é certo ser parcial com as pessoas no julgamento. Isso não é bom aos olhos do Senhor. Nós devemos ser imparciais, analisarmos todos os lados, olharmos com olhos de misericórdia, até porque os religiosos que julgavam e apontavam a Jesus, eles eram o quê? Conhecedores parcialmente da palavra, eles eram bem vestidos, eles eram respeitados naquela sociedade. E Jesus, que é o Filho de Deus, que foi mandado a essa terra para nos salvar, ele era mais humilde, porque ele andava no meio das pessoas que todos julgavam como pecadores, que todos olhavam com preconceito, já falando, esse aí é endemoniado, esse aí é viciado, esse aí é adúltero. Então, por que esse homem está andando no meio dessas pessoas? Só que Jesus andava no meio dessas pessoas evangelizando, levando a boa notícia do reino dos céus, uma notícia de arrependimento, que se eles se arrependessem e saíssem do pecado, a vida deles iria mudar, que eles iam receber a salvação eterna. É isso que Jesus fazia no meio dos pecadores. Jesus não assentava no meio dos pecadores e ia fofocar, ia beber, ia adulterar, não. Esse é o engano do inimigo na mente de muitos. Ah, Jesus vivia no meio do povo, no meio do mundo, não preciso frequentar a igreja, não preciso seguir nada, porque Jesus já me salvou na cruz. Jesus levou a maldição do mundo na cruz, sim, mas só vai ser salvo e receber a vida eterna no céu aquele que resistir, que persistir até o fim, crendo em Jesus e seguindo os mandamentos do Senhor. Versículo 24. O que disser ao ímpio? Justo és. Os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que o repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beijados serão os lábios do que responde com palavras retas. Prepara de fora a tua obra, aparelha no campo, e então edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios? Não digas, como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Esse versículo 29 vem falando da vingança do homem, né?
Quantas vezes o homem é magoado, o homem é ferido, o homem é injustiçado e ele quer se vingar na mesma moeda. Antigamente, há algum tempo atrás, as pessoas resolviam na bala, né? Matava o outro. E um dos mandamentos do Senhor é: não matareis, não matarás. Então aqui a gente tem que ser justo, ser honesto. Quando você já tentou conversar, você já tentou dialogar, resolver da melhor forma possível e não conseguiu, você recorre à justiça do homem, corre atrás dos seus direitos, mas seja digno, seja honesto, siga os princípios do Senhor, siga a palavra de Deus, não procure se vingar e nem desejar no seu coração que a outra pessoa se dê mal, porque tudo aquilo que a gente fizer, a gente vai receber. Mas seja justo, seja honesto e, se for preciso, recorra à justiça do homem para alinhar a sua vida e aquilo que você quer. Versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de espinhos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardarei no coração, e vendo, recebi instrução. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um caminhante, e a tua necessidade como um homem armado. O Senhor vem nos alertando aqui sobre a preguiça, sobre deixar para depois aquilo que a gente pode fazer hoje. Que a gente tem que lutar, irmãos. Se você quer vencer, você tem que lutar. Você tem muitas vezes que passar pela vontade da sua carne, que é ficar deitado, descansando, curtindo a vida, né? Agradando o seu corpo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que lutar. Vai trabalhar. Vai correr atrás dos seus sonhos. Deus está contigo, Deus está te guiando, mas você precisa descruzar os braços e fazer a tua parte. Ore ao Senhor, veja o que o Espírito Santo tem falado contigo e vai atrás de realizar aquilo que o Senhor já mandou você realizar. Deixe de procrastinação e lute, porque o seu trabalho, o seu ministério vai estar ajudando almas. Muitas vezes nós pensamos que não tem ninguém vendo, que aquilo não ajuda ninguém, mas tem sim. Nós fazemos para Deus e agradando o coração do Senhor, consequentemente, almas são alcançadas pelo caminho que percorremos. Então prossiga para o alvo, lute. Jesus teve um ministério de 3 anos, mas nestes 3 anos ele não parou. Ele se retirava às vezes para o monte para orar, porque a multidão o seguia e ele precisava ter intimidade com o Pai. Ele buscava todos os dias da vida dele estar ligado aos mandamentos do Pai. E nós devemos descruzar os nossos braços, prosseguir adiante, trabalharmos, lutarmos, descansarmos sim, porque no 7º dia ele descansou, mas nunca parar, porque tudo são sementes, e se eu quero colher um bom fruto lá na frente, eu devo plantar um bom fruto hoje. Irmãos, que essa palavra possa ter te ajudado, te alertado, que você me ajude a evangelizar, compartilhando, comentando abaixo o que esse Provérbios 24 te marcou, te ensinou, e que a gente continue lutando, marchando, porque o Senhor nos diz: se alguém te pedir a sua capa, você dê a sua capa. Se alguém te pedir uma ajuda, você dê uma ajuda.
Então, que possamos fazer a nossa parte. Que Deus te abençoe, curta e compartilhe. Jesus te ama e eu também.